Para começar, alguns dos termos usados por aqui já foram explicados nos vídeos anteriores do quadro, e caso não se lembre ou não tenha visto, fiz um resumão recentemente, mas devo dizer que os vídeos da temporada anterior são bem mais didáticos. Então, se ficarem confusos nesse vídeo, pode valer a pena dar uma checada. Dito isso, podemos tocar. É provável que já tenham percebido, mas existem diversos personagens nos animes que demonstram um comportamento no mínimo diferente do convencional, sejam eles muito estereotipados, forçados demais, ou até mesmo imprevisíveis à primeira vista, o que, querendo ou não, está no pacote de motivos para essa mídia nos atrair tanto. Mas, e se a gente tentasse olhar um desses personagens mais de perto? Tentar achar a explicação que vai além de simplesmente estar na descrição, ou até mesmo no roteiro do anime, tentando de alguma forma dar mais sentido a essa forma de agir. Konnichiwa, pessoal, eu me chamo Migotsama e hoje a gente vai tentar fazer exatamente isso, usando a análise comportamental para entender um comportamento igual ao da Darkness de Konosuba. Para quem não conhece a personagem, Darkness é uma templária de alto nível, de família nobre, que se porta com autoridade e respeito perante os demais. Só que apesar de manter essa postura, Darkness está repleta de desejos masoquistas e não consegue segurar a animação quando colocada frente a situações de risco ou até mesmo situações onde se sente humilhada ou desprezada. Mas como poderíamos explicar esse tipo de comportamento? Como algo assim poderia surgir em uma pessoa? Bem, pra gente começar, valeria a pena relembrar os conceitos de reforço e punição. No comportamento operante, o comportamento não apenas produz consequências, como é alterado por elas. E essa alteração acontece através de contingências, essas que podem ser reforçadoras ou punitivas. Uma consequência reforçadora é aquela que aumenta a chance da resposta acontecer novamente, como uma maga fissurada em explosões, que diante de um inimigo realiza um encantamento e acaba presenciando uma de suas amadas explosões. Já a punição tem um efeito contrário. Ela é uma consequência que não apenas reduz a probabilidade daquele comportamento acontecer novamente, como também pode fazê-lo cessar por um momento, como uma deusa mimada fazendo birra diante de algo que não gosta, e acabar sendo ofendida e até mesmo agredida. Vale a pena ressaltar que reforço ou punição não necessariamente querem dizer o mesmo que bom ou ruim, apenas descrevem o efeito de uma certa consequência na probabilidade de um comportamento acontecer novamente. Por exemplo, receber carinho de alguém que você não quer ou que te faça se sentir desconfortável poderia ser uma punição, da mesma forma que ser reprovado intencionalmente em um teste, livrando a pessoa de outras responsabilidades, poderia contar como um reforço. Mas voltando para Darkness, quando tentamos explicar um padrão de comportamento, buscamos realizar uma análise mais macro da situação, a fim de entender como esse padrão foi selecionado e o que estaria mantendo esse padrão nos dias atuais. Mas para começar, se deve primeiro identificar o padrão que deseja ser analisado. No caso dessa personagem, dois padrões se destacam mais, seriam eles o porte de cavaleiro e o masoquismo. Cada um desses repertórios representaria um conjunto de respostas que a templária costuma apresentar. Quando nos referimos ao masoquismo, queremos dizer respostas como se jogar ao perigo, se sacrificar pelos colegas, procurar por missões mais arriscadas, desafiar oponentes fortes, ou até mesmo ficar imaginando essas coisas acontecendo e ficando animada com isso. Já o porte de cavaleiro seria composto por respostas como ser cordial e falar com autoridade, participar de missões envolvendo encontros perigosos com monstros, defender seus companheiros a todo custo e, claro, negar que teria qualquer tipo de desejo com coisas vulgares e desrespeitosas. Para tentar explicar esses comportamentos, é necessário tentar identificar como eles teriam sido selecionados, assim como que variáveis estariam mantendo-os ativa até então. O ideal nessas situações seria buscar por isso investigando o histórico da pessoa. Porém, nesse caso, estamos falando de uma personagem, e por isso, só temos acesso às informações que são mostradas durante o anime. Então, algumas especulações teriam que ser feitas. Como por exemplo, sabemos que Darkness vem de uma família da nobreza, assim como deve ter recebido algum tipo de treinamento para se tornar uma templária. Não é difícil imaginar que suas boas maneiras e fala com autoridade tenham sido selecionadas nesse meio, sem falar que no anime também é citado como Darkness é seguidora da deusa Ares, que no mundo de Konosuba prega o combate a demônios e a proteção dos seus companheiros, fora as diversas missões que a mesma pode ter participado antes de entrar para a party que vemos no anime, e nessas, não é difícil imaginar que um porte respeitoso e a disposição para proteger os companheiros não seriam bem vistos, ou nesse caso, reforçados. Já no masoquismo, a coisa complica um pouco, considerando que é um conjunto de respostas que normalmente são seguidas de um estímulo aversivo, a dor, e deve ser especulado o que poderia ter sido emparelhado com esse estímulo para gerar a animação que vemos a personagem demonstrar frente a esses cenários. Mas antes disso, devo apresentar um novo conceito a vocês, a operação estabelecedora.
Basicamente, a operação estabelecedora seria um evento no ambiente que influencia a efetividade reforçadora de um estímulo, também podendo evocar respostas que anteriormente foram reforçadas por esse mesmo estímulo. Um exemplo disso seria o estímulo reforçador comida ser provavelmente bem mais eficiente em uma pessoa privada de alimento, quando comparada a uma pessoa que acabou de se satisfazer. Da mesma forma que essa privação poderia evocar respostas como procurar comida e comer algo. Mas como isso se aplica a Darkness? Aí que está. Podemos imaginar que Darkness, por ter crescido em uma família nobre e recebido treinamento para se portar e lutar como cavaleiro, tenha sido exposta a um ambiente o qual atividades sexuais e similares, muito provavelmente, não seriam bem vistas, podendo ser até mesmo punidas, não no sentido dela gostar, mas sim de diminuir a probabilidade. Assumindo isso, faria sentido dizer que a mesma estaria constantemente privada dessas atividades, e considerando que isso aumentaria a efetividade desse tipo de estímulo, ao sair em missões, Darkness pode mais de uma vez ter sofrido ataques que não só causavam dano a seu corpo, como também atingido suas zonas sensíveis, o que, querendo ou não, poderia ter resultado em estímulos reforçadores, ao mesmo tempo que estímulos punitivos. E como geralmente estímulos reforçadores são mais efetivos que punitivos, a mesma poderia muito bem ter associado a dor ao prazer. Com um emparelhamento desse tipo realizado, não seria tão difícil associar essa dor e prazer a outros estímulos que normalmente seriam interpretados como punitivos, como desrespeito verbal e até mesmo desconsideração pela sua pessoa. Uma vez selecionados, faltaria apenas ter uma ideia do que estaria mantendo essas respostas atualmente, e para isso, vale a pena considerar que os dois padrões apresentados são bem similares, mesmo não necessariamente sendo selecionados pelas mesmas contingências. Nada os impede de estarem sendo mantidos pelas mesmas variáveis. Um exemplo disso seria frente ao perigo. Darkness se joga à frente, protegendo seus companheiros, podendo gerar consequências como a dor, colegas fora de perigo, o prazer, a admiração e o respeito dos demais. O que, considerando seu possível histórico, dá para assumir que seriam todos estímulos reforçadores. Buscar por missões e oponentes perigosos não seria muito diferente. Claro que os dois repertórios não estariam completamente agregados. Se portar como autoridade e após isso receber admiração, reforçaria apenas as respostas relacionadas ao repertório de cavaleira. Da mesma forma que quando sob efeito de uma operação estabelecedora, fantasiar com situações perigosas reforçaria apenas comportamentos relacionados ao repertório de masoquismo. Sem mencionar contextos onde os dois repertórios seriam discriminados entre si, como negar tais vontades e retirar suspeitas sobre a sua pessoa, assim como procurar por missões perigosas, mesmo apresentando respostas de proteger os companheiros a todo custo. E isso é o que eu tinha para falar sobre o comportamento da Darkness. Só relembrando que estou simplificando grande parte dos termos para facilitar e deixar o vídeo mais dinâmico. Fora que parafilias como o masoquismo são temas com a literatura bem escassa. Por isso, tive que me limitar apenas a hipóteses que poderiam ter gerado esse padrão. E terminamos essa pequena reflexão em cima da Darkness, a Templária de Konosuba. Espero que curtam essa nova temporada de Anime Therapist, que prometi já faz um tempinho. Se gostou, deixe seu like. E se quiser mais conteúdo do tipo, considere se inscrever e checar o canal. Até a próxima, tchau!